Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a sexualidade da perspectiva multifatorial. Vejam, a sexualidade humana está em todos os organismos que habitam o planeta Terra. Então, aí nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, né, no mundo, e cada um desses organismos tem a sua sexualidade. E então, a sexualidade ela pode ser entendida pelo ponto de vista multifatorial. Ou seja, o ponto de vista multifatorial, ele vai observar os aspectos biológicos, psicológicos, sociais que constituem esta pessoa, desde a sua formação lá no útero, a constituição genética, a constituição familiar, transgeracional, as condições ambientais, as condições culturais, as condições do próprio organismo da pessoa, as condições da própria atração que essa pessoa vai consolidando durante o seu desenvolvimento, desde a infância até o momento em que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, para que a gente possa entender a sexualidade do ponto de vista multifatorial, precisamos, em primeiro lugar, entender que rotular uma criança, um adolescente, um adulto com um carimbo de sexualidade é extremamente reducionista. Foge completamente deste aspecto que é multifatorial, que abrange diversos aspectos da nossa existência e não apenas um único rótulo. Então, vamos entender o que são os rótulos. Os rótulos, eles são adjetivos que a sociedade foi aprendendo a atribuir para pessoas que têm uma sexualidade diferente daquela da pessoa que está observando e rotulando. Então, a pessoa que está observando e que está rotulando, ela aprendeu, né, durante a sua multifatoriedade sexual, que as outras sexualidades são rótulos. Vamos colocar rótulos, então, nas pessoas. Então, a pessoa sai carimbando todo mundo com adjetivos que ela aprendeu durante a vida dela. Aprendeu aonde? Aprendeu no ambiente familiar, aprendeu na cultura, aprendeu na religião. Quer dizer, aprendeu apenas em um fator, e não naquela grande dimensão da multifatoriedade da sexualidade. Então, cuidado ao rotular uma pessoa, porque apenas a própria pessoa que vai observar esses multifatores na vida dela é que pode falar sobre a sexualidade que o organismo dela, biopsicossocial, está vivenciando. Ninguém pode falar por aquele organismo que é o portador daquela sexualidade. Como que vocês vão falar sobre um organismo que vocês não estão dentro dele? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para essa reflexão de hoje. Cuidar com os rótulos, né? A sexualidade, ela é multifatorial e ela não está reduzida apenas a um fator aprendido de forma, às vezes, até inadequada, de forma pejorativa, como a gente vê, né, acontecendo na sociedade. As pessoas são especialistas em pejorativizar a sexualidade dos outros, mas elas não estão lá dentro daqueles organismos para saber o que está acontecendo dentro daquele multifator que a pessoa vivencia. Uma segunda característica da sexualidade é cuidar com os padrões que a sociedade diz que são padrões normais. Até porque os padrões normais, eles são multiplicados de geração em geração, de século em século, e eles também são focados em um fator reducionista, outro fator reducionista. Um exemplo deles, a procriação. Então, o sexo só pode ser usado para procriação. Não. Por que não? Porque as pessoas, então, que têm um ou dois filhos só transaram uma ou duas vezes na vida? Só para procriar aquele filho e aquela filha? Não. Aquelas pessoas continuaram fazendo sexo e continuam fazendo sexo. Por quê? Porque o sexo, a sexualidade, viver esse momento de prazer com uma pessoa que está junto, gera prazer. Não é só para gerar filho, para gerar um produto biológico, né?
que é resultado do ato sexual. Então, esse é um outro ponto que é muito importante que a gente preste bastante atenção, que são essas pessoas que usam esse discurso de que a procriação é mais importante que tudo, do teu ponto de vista, né? Reducionista do teu organismo, né? Que você vivencia, mas o outro organismo, a outra pessoa, vivencia outra realidade que é multifatorial e que não está resumida em ter um filho ou uma filha. Então, cuidado para que a sua ideia sobre sexualidade não seja transferida de forma a ferir aquele organismo que vive uma realidade diferente. Aquele organismo que sente o prazer e que quer vivenciar o prazer da maneira que o organismo se constituiu de forma multifatorial e não de forma normativa, de forma a atingir uma normalidade, que a gente conhece como heteronormatividade. Na nossa sociedade brasileira, né? A heteronormatividade, na verdade, é um reducionismo de comportamentos e de modelos e esquemas de comportamento para que as pessoas se encaixem nele, mas muitas não se encaixam. Por quê? Porque a sexualidade é multifatorial, ela não está resumida a isto ou aquilo. Então eu quero deixar esses dois pontos de vista para reflexão hoje, né? Porque a nossa sociedade precisa aprender, nós precisamos psicoeducar a nossa sociedade de que as sexualidades, elas são multifatoriais e que cada organismo vai viver a sua sexualidade independente da norma instituída por modelos que estão há séculos retumbando na cabeça das pessoas como se fosse o certo. Não são. É multifatorial. Vamos abrir nossas mentes. Reduzir a sexualidade pode, inclusive, trazer problemas psicológicos, problemas de convivência social, pode desenvolver uma série de conflitos que a pessoa vai ficar em estado de sofrimento. Eu não preciso nem dizer, né, que eu conheço inúmeras histórias de pessoas que passaram anos, décadas, fazendo psicoterapia, fazendo trabalho de autoconhecimento, para elas poderem conhecer essa multifatoriedade da sexualidade, ao invés de reproduzir um padrão de heteronormatividade em que elas não encaixam e não se enquadram. Então não imponham o padrão que vocês acham certo, porque o padrão que vocês acham certo só serve para o organismo de vocês. Aprender a respeitar as diferenças e a multiplicidade das maneiras da pessoa buscar o seu próprio prazer na sexualidade é fazer as pazes com uma companhia que te dê gratidão por sentir aquele prazer junto com a outra pessoa. Troquem este reducionismo de que é perversão, de que é doença, de que é aquilo, que há um ranço lá, né, de antes da década de 90, onde a homossexualidade e as outras sexualidades, pansexualidade e bissexualidade eram consideradas perversão. Troquem isso. Sexualidade é estar com alguém, é você ser grato por estar com alguém, é você trocar amor e gratidão. E isso é uma graça. Todos nós temos de graça para oferecer uma pessoa com a outra, com respeito, amor e carinho. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês hoje. A vida vai me ensinando e eu quero multiplicar para as pessoas que entendem, para as pessoas que estão dispostas a entender e para as pessoas que querem fazer do mundo um mundo melhor, de convivência. Obrigado por terem me ouvido e estou no direct, e estou no WhatsApp. Mandem mensagens e a gente vai conversando. Um abraço fraterno.